Esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. E Jesus passeava pelo templo no pórtico de Salomão. Os judeus rodearam-no e disseram: Até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. E Jesus respondeu: Já vou-lo disse, mas vós não acreditais? As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Irmãos e irmãs, esta é para nós palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem sentar um pouquinho. Uma palavrinha que nos edifique. Nós estamos acompanhando os Atos dos Apóstolos e tem algumas coisas bastante interessantes no sentido eclesiológico da vida da igreja, sobre a igreja nesses Atos dos Apóstolos, né? Ali, Lucas, que é o escritor dos Atos dos Apóstolos, ele nos situa nos fatos que se sucedem após o martírio de Estevão, né? Quando se esperava que aquele martírio trouxesse talvez um pouco de paz, não veio a paz, veio mais perseguições que se espalharam por muitos lugares, não é? Mas é assim, a igreja, ela é feita de mártires e a gente não pode esquecer nunca disso. Talvez uma das grandes omissões que a gente deva pedir perdão todos os dias é isso, da gente não se lembrar que a nossa igreja é feita do testemunho de muitos mártires, de milhares, milhões de mártires. Que o sangue de milhões de mártires é que fecunda a nossa fé até hoje. Que sangue de mártir, do sangue de um mártir não brota covardia, brota coragem, brota ardor, brota criatividade, brota mais coragem de evangelização. É por isso que às vezes se torna um tiro no pé quando alguém quer perseguir os cristãos ou calar uma religião, porque ela se fortalece com isso ainda mais. Não é? O fato é que Estevão fora martirizado, a perseguição se acentua, e isso é um fato. E o outro é que depois alguém vai procurar Saulo, que ainda é Saulo, né? E é Barnabé que vai procurá-lo, né? E vai encontrá-lo, e os dois vão para uma cidade chamada Antioquia, não é? O evangelho vai chegar aos gregos, por isso que eu falo, não adianta querer calar o evangelho, porque o evangelho não é uma força humana, é divino, é força de Deus, é sopro de Deus, é palavra de Deus, é Deus em ação, é Deus entrando na história, né? Então não adianta, não tem como calar e segurar isso. Então o evangelho chega também aos gregos, chega a Antioquia, e para lá vão Barnabé e Paulo, e durante um ano se estabelecem nessa cidade, fazendo um trabalho de evangelização, de conversão. E ali acontece algo que nós deveríamos bater palmas hoje, porque é nessa cidade de Antioquia que os discípulos pela primeira vez são chamados de cristãos. Fomos batizados finalmente com um nome. Eu acho até que podíamos dar uma salva de palmas, né? Ganhamos um nome que não podia ser mais bonito do que esse, não é? Não tinha como ser mais bonito. Somos de Cristo, se seguimos a Cristo, se é por causa dele que nós vivemos neste mundo e vivemos a nossa fé,
cristãos é o que somos. E assim, a gente não sabe, mas deve ter sido um sopro de Deus, uma inspiração divina, alguém chamar os seguidores de Jesus de cristãos, porque até então era conhecido apenas como um caminho novo, o caminho apenas. Esses fatos todos chegam aos ouvidos da igreja, de onde? Pois é, mas o fato bonito é que a igreja não era Jerusalém. A igreja apenas estava em Jerusalém. A igreja que estava em Jerusalém, nos lembra Lucas. Para não dizer que a igreja é aqui, é ali ou naquele canto. A igreja está ali, está naquele canto, está dentro da sua casa, na sua vida, na minha família. A igreja está. É como o reino de Deus. Vivemos a experiência dele, mas ele não é lá, não é aqui. Ele está presente no meio de nós. E nós vamos sentindo essa manifestação desse reino, né? Esse é um fato dos Atos dos Apóstolos. Do Evangelho que nós acabamos de acolher agora, alguém teria alguma coisa que falasse assim, gostei disso aqui do Evangelho, isso aqui me marcou? Quem teria um pontinho aí para pegar? Hum? Uhum. Isso, exatamente. E fez o fato da pandemia, que se falou tanto nisso, né? Alguém pensa que fechou as portas da igreja, mas cada família é um lugar onde a igreja está. Dessa forma, digamos que a igreja se multiplicou ainda mais, não é? Se cada família assumiu-se como igreja, como presença da igreja. Mas o evangelho que nós falamos, ele é uma continuidade daquele grande ensinamento de Jesus sobre o bom pastor, não é? Aqui o evangelista João nos dá alguns, alguns detalhes de tempo, inclusive, né? Ele fala que era inverno. Ele situa que era inverno, que era a festa da dedicação do templo, do grande templo de Jerusalém. E que Jesus passeava, olha só, é a primeira vez talvez que a gente ouça alguém falar que Jesus estava passeando, não é? Passeando. Mas o passeio de Jesus nunca era um passeio tranquilo, era sempre um passeio, entre aspas, atormentado, entre aspas, né? Porque ele não tinha um sossego para passear, evidentemente, né? Mas João diz que ele estava passeando pelos pórticos do templo, estava no pórtico lá de Salomão, quando chegam os judeus e fazem uma pergunta: até quando você vai deixar a gente na dúvida? Se você é o Messias, fala logo abertamente para nós, não é? E Jesus retoma com essas pessoas um pouquinho do ensinamento do bom pastor. Ainda temos um pouquinho disso nessa palavra de Jesus. Eu já disse para vocês, já disse tantas vezes abertamente, mas vocês não acreditam, a cabeça de vocês não se abre, o coração de vocês está trancado, vocês não abrem esse coração, e o que eu digo não entra aí. Ou seja, como que a gente entende isso? Tanto tempo reféns da lei, não é? De uma lei que não conseguiam destravar o coração para acolher o que Jesus pregava, para acolher o próprio Jesus e o reino de Deus na pessoa do próprio Jesus. Eu já disse para vocês, vocês não acreditam, deveriam pelo menos acreditar em mim através das obras que eu faço. E as obras que eu faço são obras que o Pai mandou que eu fizesse. Eu não faço por mim mesmo, para me promover, para vocês, para me engrandecer, para chamar a atenção de vocês. Eu faço porque o Pai quer que essas obras sejam feitas. Então, se vocês olharem as obras que eu faço em nome do meu Pai, vocês deveriam acreditar, não tivesse o coração tão duro assim. E é muito interessante Jesus dizer que ele faz as obras em nome do Pai. Não é? E aí, eu quero ir terminando já daqui para frente,
pedindo que vocês se alegrem muito, porque eu refletindo hoje assim, de lampejo nisso daqui, fiquei muito feliz, porque Jesus coloca umas promessas aí tão grandes, tão profundas, que se a gente parar para pensar, a gente dá pulo na cadeira. A primeira delas é: olha, vocês não entendem, não aceitam, porque vocês não são das minhas ovelhas. Porque as minhas ovelhas conhecem a minha voz, ouvem a minha voz, e eu lhes dou a vida eterna. E olha uma promessa: e elas jamais se perderão. Elas jamais se perderão. Olha que bonito isso para nós. Olha aqui, que coisa forte que é isso. Se é a Jesus que nós amamos, que nós seguimos, nós somos ovelhas dele. E ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, me seguem, eu lhes dou a vida eterna e elas jamais se perderão. E aí Jesus diz outra palavra que deu muito pano para manga, inclusive origem a algumas heresias nos primeiros séculos do cristianismo. O meu Pai é maior que todos. E ninguém, olha outra promessa linda, e ninguém vai arrancá-las da mão do Pai. Uma vez em Deus, uma vez com Deus, se esse é o nosso desejo, se essa é a nossa busca, estamos seguros. Estamos seguros nas mãos de Deus. Isso deveria fazer da gente menos temerosos, menos depressivos, menos tristes, menos, sabe, menos desconfiantes, mas mais confiantes. Ninguém vai arrancá-las da mão do Pai. O Pai é maior que todos. E aí Jesus completa dizendo: mas também ninguém vai arrancá-las das minhas mãos, porque foi o Pai que me deu essas ovelhas também. Ninguém vai arrancá-las das minhas mãos. E aí Jesus conclui com aquilo que é necessário a gente entender para não cair, deslizar em alguma heresia. Eu e o Pai somos um. Por isso o Pai não é maior que o Filho não é maior que o Pai, o Espírito não é menor do que o Pai e o Filho. Nós somos um. Nós somos iguais. Poderíamos dizer, nós somos iguais. Mas, no entanto, Jesus ainda diz: tudo que eu faço é em nome do Pai. Eu vim para ser obediente ao Pai. E essa obediência ao Pai que fez todo o projeto de redenção acontecer. Porque Jesus não quis fugir uma vírgula dessa obediência e desse projeto. Mesmo que tivesse que pagar tudo como aconteceu. Então, isso aqui é muito lindo, queridos e queridas. Termino reforçando essas promessas. Elas não se perderão. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais se perderão. Escreva isso no seu coração. Se fortaleça com isso. Ninguém vai arrancá-las das mãos do meu Pai, nem das minhas mãos. Eu vim por essas ovelhas, morri por elas. Eu as redimi. Né? Olha que bonito. Fiquemos com isso e que tudo isso nos fortaleça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, Para sempre sempre seja louvado. louvado. Então fiquemos em pé.